Meus queridos, sem delongas, eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no segundo livro das Crônicas. A maioria sabe de cor o texto, 7:14, mas eu espero você localizar. Segundo livro das Crônicas, 7:14. Glória a Deus, glória a Deus. Louva a Deus porque os nossos irmãos estão se aprimorando para cuidar do telão, está melhorando as imagens. Nós estamos procurando animar o máximo possível e misturar tudo que tem de tecnologia com poder, com unção, com glória a Deus, com abraço, com carinho, com palmas. Aleluia, porque o nosso Deus merece o melhor. Já existe uma adoração nos céus, e João viu 24 anciões que não param dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E se lá no céu tem louvor, aqui também tem que ter. Amém? Glória a Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler juntos? No 3, bem organizado. 1, 2, 3. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sentai-vos, queridos. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Esse texto fala de um episódio que marcou a história de Israel, e eu não quero me ater muito, mas é de conhecimento de todos vocês, que o povo de Israel serviu ao Senhor, e através de Davi, o início desta história de construção de um grande e belíssimo templo começa a acontecer. Davi não queria ter um palácio de ouro, cheio de coisas maravilhosas, e a presença do Senhor, a arca da aliança, em uma tenda. E a partir desse desejo ardente que estava no coração de Davi, Deus fez cumprir essa promessa, esse sonho que estava em Davi, através do seu filho Salomão. E nós vamos ver esse episódio contado no livro dos Reis de Israel e também no livro das Crônicas. E aqui no texto que nós fizemos leitura, nós vamos encontrar exatamente o momento que o templo está pronto, e há um clamor de Salomão, pedindo a Deus que a presença de Deus se manifeste na casa que ele tinha feito para o Senhor. Eu não vou me ater a detalhes, porque o tempo corre muito rápido e quero liberá-los cedo para você voltar para a sua semana de trabalho. Mas é interessante pensar que no capítulo de número 6, que antecede obviamente aquilo que lemos, a oração de Salomão é uma oração muito linda, inspiradora. E eu tenho, por vezes, inclusive essa semana, quando estava pensando no que iria ministrar, eu tenho lido essa oração de Salomão. E esta oração, a partir principalmente do versículo 22 ao 40 do capítulo 6, ela é uma oração que tem muito a ver com o pastor, com o sacerdote, com o pai de família, porque é uma oração que Salomão faz a Deus pelo povo de Israel. É uma oração que Salomão faz sobre aqueles que estão sob o controle dele. E nesta oração sábia, ele fala ao Senhor dizendo: Senhor, quando alguém pecar contra o próximo, quando alguém for ferido,
por pecar contra ti. Ouve então dos céus, Senhor, perdoa os pecados deste povo. Quando os céus se fechar, Senhor, e não houver chuva, houver fome, houver peste, houver queima de seara, ferrugem, gafanhoto, lagarta, alguns dos inimigos nas terras das suas portas, houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, Senhor, ouve então desde os céus, executa o seu direito e perdoa ao teu povo. Observe que esta oração é uma oração linda, que nos chama a atenção, a oração de Salomão. E esta oração, ela toca o coração de Deus, porque Salomão executou uma obra magnífica, e ele, com muita sabedoria dada por Deus, ainda hoje comentávamos isso na escola dominical, o Senhor deu sabedoria para Salomão e conhecimento, e a obra das suas mãos foi grandiosa, glorificou a Deus aquele templo aonde a presença do Senhor habitaria, feito com muitos bens e materiais ricos, lindos, e tornou-se um templo maravilhoso. Mas o mais importante estava agora, a oração de um líder que desejava que o povo de Deus fosse protegido, que o povo de Deus fosse guardado por Deus. E quando ele faz esta oração tão linda, tão maravilhosa, tão inspiradora, a Bíblia nos mostra claramente, no capítulo de número 7, que Deus responde à oração de Salomão. E quando Deus responde à oração de Salomão, Deus está mostrando o seu poder, Deus está mostrando a sua glória, o seu domínio sobre todos os homens da terra e inclusive nós que estamos aqui. E nesta noite eu quero que você entenda que Deus, Ele tem o controle da história, Ele governa sobre nós, Ele domina sobre nós, e Ele tem, aleluia, no meio do sofrimento, bênçãos para cada um de nós e livramento para a nossa casa. O nosso Deus, Ele intervém no sofrimento do seu povo. O nosso Deus, Ele não está com as suas mãos encolhidas, mas está com a sua mão estendida, e Ele tem poder para abençoar cada um de nós. E quando nós olhamos para esta oração tão linda, nós vamos ver então no versículo que lemos, a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele conta conosco para nos abençoar. Mas antes de colocar algumas coisas aqui, eu quero me ater a essa resposta de Deus para Salomão, que me chama a atenção. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E quando Deus está falando isso para Salomão, respondendo a Salomão com essas palavras, Deus está mostrando quem realmente nós somos para Ele. Quando Deus está respondendo Salomão com essas palavras, chamando o seu povo de meu povo, Ele está dizendo realmente o que nós representamos para Ele. Glória a Deus. E aí Ele diz: se o meu povo, isso aqui é interessante, porque nós somos povo de Deus. Aleluia. Quando Ele olha para nós caminhando nas ruas da cidade, Ele diz: lá vai o meu filho, lá vai o meu servo. O Josué, a Maria, o João, o Pedro é meu. Ele disse para Salomão, eu não estou inventando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós somos propriedades, e eu digo exclusiva, de Deus. E Deus não quer que o adversário da nossa alma tenha poder sobre a nossa vida. É por isso que nós não podemos compartilhar essa paternidade.
Nós temos um Deus, aleluia, que nos ama, nos escolheu. Nós não tínhamos direito nenhum, mas a sua graça salvadora, hoje é culto de Santa Ceia, através do sangue de Jesus, nos deu a liberdade e a oportunidade de sermos filhos de Deus. E eu gosto muito de 1 Pedro capítulo de número 2, quando ele diz no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, que fosse tirado, olha só, das trevas para a maravilhosa luz, para que anuncieis esse Deus, este chamamento, aleluia, este evangelho. E segue dizendo, vós que antes não era, mas agora sois, declarando que nós realmente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós com certeza não fazeríamos parte dessa bênção, mas a graça salvadora de Deus através de Jesus nos proporcionou a bênção de fazer parte deste reino. E pensa num camarada feliz, sou eu, e eu sei que você também é, de saber que nós temos um Pai como o nosso Deus. Olha, eu sou filho de um pai muito querido, muito abençoado, vocês conhecem ele. Pensa num paizão que eu tenho. E coisa boa é estar com o pai, viajar com o pai. Hoje já quase não posso, já está velhinho, não tem mais quase vida para isso. Isso é bom. Agora imagine que você tem um pai que não depende de você viajar longe para vê-lo, como é o meu caso. Imagine você pensar que você pode ir para o teu trabalho com este pai junto contigo para te guardar. Um pai que se importa tanto com você que quando ele se refere para você, ele te chama de meu. Isso aqui é forte. Se o meu povo, é isso que você é do Senhor. Pastor, prometeram me matar, fica tranquilo. Ninguém tem autoridade sobre a tua vida, porque a tua paternidade é celestial, e o nome do teu pai chama-se Deus. E se Deus está no controle da tua vida, pode o inimigo se levantar, o Senhor vai te guardar e te proteger. Agora é interessante pensar que ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. Porque também essa paternidade carrega consigo alguns requisitos que precisam ser preenchidos. E deixa eu já ir falando que tem muita gente que só quer o bônus e não quer o ônus. Tem muita gente que quer viver de forma desregrada e isso não funciona em lugar nenhum. Porque se você for para um prédio, você terá um condomínio aonde você terá que preencher as regras. E olha que isso é pesado. E olha que isso é muito sério. Se você participar de qualquer entidade, organização no mundo, terão deveres e direitos. E aqui não muda no reino de Deus, assim como não muda na organização Assembleia de Deus. No reino de Deus funciona assim, eu me chamo filho de Deus, mas eu me chamo pelo nome de Deus. Eu sou filho, mas carrego o nome. E por eu carregar o nome, pastor, está estreitando, é Bíblia. Por eu carregar o nome, eu preciso ser fiel. Porque quando alguém olha para mim, ele precisa ver em mim, aleluia, uma vida de alguém que realmente chama-se de Deus. Isso aqui é muito forte. E aí quando alguém lá de fora olha, lá vai o crente, aí que é o perigo, porque nós nos distinguimos dos de fora, em alguns aspectos, mas às vezes as nossas atitudes, elas não glorificam a esse Deus. Como é que fica esse pai que nos chama de meu? Como é que fica este pai que exerce uma paternidade espiritual sobre nós e nos chama de meu? Quando nós falhamos, é muito triste quando alguém olha e diz, aquele crente fez isso, aquele crente fez aquilo. Isso é muito ruim, quando alguém fica triste conosco porque realmente falhamos. A única maneira
que a pessoa pode ficar de forma hostil contra nós é quando nós representamos bem a Deus. Daí até é prazeroso quando chamo do aleluia, do crentinho, carrega a Bíblia preta, lá vai aquela velhinha do ciclo de oração. Se eles lá fora soubessem a autoridade de Deus que essa velhinha do ciclo de oração tem, de forma carinhosa, falando com as nossas irmãs, se eles soubessem da graça de Deus que nós carregamos e da identidade que nós temos intrínseca em nós através deste reino, eles não falariam nisso. Mas é importante e é bom que quando olharem para nós, aleluia, eles olhem em nós, aleluia, alguém diferente. E já disse Jesus no capítulo 5 de Mateus, nós somos o que? A luz do mundo. É por isso que nós somos diferentes, porque aonde chega um crente, chega uma propriedade exclusiva de Deus, e essa propriedade exclusiva de Deus, que Deus chama de meu, ele precisa ser luz aonde ele chega, ele precisa clarear o ambiente, ele precisa fazer a diferença. É por isso que nós nos chamamos de filhos de Deus. Agora é interessante que no mesmo momento que o nome de tratamento que Deus nos dá é meu, Ele também coloca uma partícula no início da sua resposta para Salomão, dizendo, e se o meu povo, antes dele chamar meu, ele diz e se, porque esse se é interessante, esse ser nos ensina, porque esse ser realmente é os requisitos que precisam ser preenchidos. Este ser, essa pequena partícula do texto, está dizendo que existem requisitos para ser preenchido, que são coisas condicionadas, que nós precisamos fazer, cumprir, são condições impostas no texto. É Deus respondendo para Salomão, porque a oração de Salomão chega diante do Senhor, mas ele já começa falando, e se o meu povo, como quem diz, existem regras para ser cumpridas, existem coisas para serem feitas. Ei, irmão, aqui nós temos muito amor para compartilhar. Aqui você promete e não cumpre, a gente vai deixando porque é a casa de Deus e Deus é amor e mil maravilha. Mas o céu é para quem realmente está disposto a abrir mão das suas vontades para viver o reino de Deus. Eu não posso dizer que sou do Senhor e não cumprir aquilo que Ele exige de nós. E esse silêncio é bom porque ele é pedagógico, é sinal que você está entendendo a mensagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira atitude que Deus exige de nós, para poder ser chamado filho dele. Ih, pastor, agora pegou. Eu comprei um terno, uma gravata e uma Bíblia e achei que estava tudo certo. Você se engana. Porque não é coisas aparentes que nos faz filho de Deus. Ei, não é oração bonita, nem carregar uma Bíblia debaixo do braço que nos faz filho de Deus. Ele está dizendo, se o meu povo, que diz que é meu, que se chama, dizendo que é meu, é Israel do Senhor, se humilhar. E não é estar humilde, é ser humilde. Porque estar humilde é diante de uma circunstância, se humilhar para poder lograr êxito em alguma situação. Agora a humildade, aleluia, como estilo de vida, é o padrão exigido para fazer parte da filiação. Uau! O padrão exigido é a humilhação. E sabe por que tem muita gente que não alcança nada no reino de Deus? É porque não é humilde.
A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. A soberba tem sido um mal desse século. A soberba tem feito muita gente viver uma vida de engano. A soberba tem matado uma geração. A soberba tem feito pessoas olharem para o trem com desdém, achando pequeno, fraco, se achando superior. E neste mundo consumista, nesse mundo das aparências, oh aleluia, Deus está falando conosco para nós nos humilhar na sua presença. E há grandes vantagens na vida de humildade, porque quem é humilde carrega esta filiação e é chamado de meu diante de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho visto isso fazendo gestão de pessoas há aproximadamente 20 anos, ou um pouco mais, trabalhando em empresas, uns 25 anos de experiência de envolver-se com grupos e tantas coisas. Sempre tem bastante lugar para humilde. Sempre haverá um espaço para quem se humilha. Mas o soberbo, é difícil de lidar com ele. E quando ele está no meio do grupo, a gente às vezes fica orando para Jesus tirar do meio do grupo, porque senão o trabalho não flui. Ele sabe mais, ele canta mais, ele toca mais, enfim, ele é tudo mais, ele contribui mais. Mas Deus nessa noite está nos mostrando, aleluia, quando ele responde a Salomão, aleluia, qual é o caminho. E aqui tem 4 coisas que não pode faltar na nossa vida, e a primeira dela é a humildade. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, quando nós entendemos a postura de humildade. É a primeira atitude que Deus requer de nós para aplacar a ira e o sofrimento. Tem pessoas que já perderam muito, estão perdendo ainda, e às vezes até pedem oração, e a gente até ora por essas pessoas, mas na verdade falta-lhes humildade. E nessa noite que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, você precisa ter esse entendimento, aleluia, que você, querida irmã, querido irmão que está aqui, precisa ser humilde para fazer parte desse reino. Agora é interessante que depois de se humilhar, vem a oração. Ixi, eu vou falar, porque Deus não ouve a oração de exaltado. Pastor, por que Deus não respondeu Salomão dizendo, primeiro para orar, para depois se humilhar? Não, porque a oração nem é ouvida. Se lá no capítulo 13 de Hebreus, a Bíblia diz que a comunicação entre os santos é um sacrifício que agrada a Deus, e isso veio agora aqui na minha cabeça. Se eu não me comunico bem horizontalmente, significa dizer que verticalmente eu não tenho nenhuma relação com o sagrado. Se eu não me comunico bem com o meu irmão que está do meu lado, as minhas orações não são ouvidas diante de Deus. E eu não sou sangue frio também, eu sou um ser humano. Pensa numa coisa difícil se relacionar com crente chato. Tem, pastor, crente chato? Tem também. Tem também. Mas sabe o que Hebreus nos ensina? Ser amigo dele. Ah não, eu tenho um grupinho da igreja que essa é a galera que eu gosto. Lá do jovem, do adolescente, dos irmãos de meia idade. Mas aquela velhinha lá, eu não consigo olhar na cara dela. Jesus está falando na casa, irmãos, e eu estou bem tranquilo aqui, porque eu recebi essa palavra de Deus para essa noite. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não perca tempo aqui. Pastor, será que a minha oração não está chegando? Pode ser que não. Se o povo que se chama, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
Olha o segundo estágio. Mas depois tem o terceiro estágio, buscar a minha face. Porque oração, isso é coisa que a gente faz do volante do carro, na rua, no trabalho, é ou não é? Mas buscar a face do Senhor é aquele tempo de qualidade que eu vou para os pés do Senhor. Aqui eu tenho uns 2, 3 companheiros de oração, que a gente ora junto, e ele sabe que tem dia que é só gemido, mas é porque existe dentro de nós uma necessidade de sermos íntimos do Senhor, aleluia, e ver a sua face, fazer como Moisés fez no capítulo 33 e 15 do Êxodo, que ele disse: olha, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Porque sabe o que Moisés queria? Moisés queria Deus com ele em todas as ações que ele teria que fazer. Tudo quanto Moisés fazia, ele contava com a presença de Deus. Buscar a face do Senhor, aleluia, é buscar uma vivência mais íntima com aquele de quem nós somos filho. Buscar a face do Senhor é viver uma vida mais íntima com aquele que nos chama de meu. E eu fiquei empolgado quando eu entendi isso aqui, porque já preguei inúmeras vezes esse texto, até a inauguração de igreja, mas comecei a pensar nesse meu, e comecei a me valorizar, que eu gosto de me valorizar, mas eu comecei a olhar para mim no espelho e disse: olha, não é muito grande de tamanho, mas eu sou dele. É franzino, é pequeno, mas eu sou dele. Espera aí, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Você está entendendo essa palavra? Eu vou continuar humilde, aleluia, eu vou continuar falando com ele, mas se não bastasse isso, eu vou buscar a sua face, porque eu sei que se eu estiver pertinho dele, oh glória, terá vitória para minha casa. E é isso que o Senhor quer falar contigo nesta noite, através desta palavra. O sofrimento existe, ao ponto de que o versículo 13 do capítulo 7, 3 coisas Deus fala para Salomão, antes de proferir essas palavras que ora lemos junto. Ele diz: se eu cerrar o céu e não tiver chuva, primeira coisa que Deus fala. Se eu mandar os gafanhotos sobre a terra, segunda coisa que Deus fala, e destruir a nação e o país, e se eu, na terceira verdade ele diz isso, e se eu mandar a praga sobre a terra, quando ele termina isso, ele diz: e se o meu povo, aleluia, porque existe sim, no meio do deserto da vida, vitória para nós. Existe sim, eu não acredito, e daqui de cima está lindo de ver, meu Deus, está maravilhoso, que você que é crente, que você tomou banho, veio para o culto, se ajeitou cedo, orou nessas poltronas, está aqui levantando as tuas mãos, adorando esse Senhor, que Ele não vai guardar a tua vida. Eu duvido que isso vai acontecer, porque isso é promessa que está previsto na sua palavra. Nós somos filho dele, ele tem cuidado de nós, e se vier o gafanhoto, aleluia, se vier a seca, ou se ainda a praga vier, existe uma bênção reservada de Deus para quem anda com ele. E aí, para terminar tudo, ele diz: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma conversão que precisa ser feita diariamente. Porque há pessoas que dizem: eu me converti ano tal, mas dali para cá ele não convergiu em mais nada. Daquele ano em diante, não houve mudança nenhuma perceptível. E essa falta de mudança, de conversão, tornou essa pessoa uma pessoa sem a bênção de Deus,
uma pessoa sem a filiação de Deus, e essa pessoa está sozinha achando que Deus tem ele como filho, e na verdade ele não faz parte desse projeto. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Este governo de Deus, esse domínio de Deus sobre nós, ele exige de nós humilhação, oração, buscar a sua face e convergência. Eu preciso estar disposto a convergir assim que o pecado flertar comigo. Eu preciso estar disposto a mudar as minhas atitudes conforme o mundo sofre as suas mutações. Nós mudamos até alguns costumes, porque o mundo mudou demais, mas a nossa essência é de Deus, e a conversão que está em nós é diária. Nós estamos constantemente mudando, porque nós não queremos perder esta filiação, e já foi dito aqui nesta noite, que o Senhor, aleluia, nos chamou, nos escolheu, e o apóstolo Paulo, ele declara isso de uma forma muito linda, que nós somos dos céus, a nossa pátria é o céu, aleluia. Nós não somos daqui, a nossa filiação é celestial, mas para nós nos manter nessa filiação, nós precisamos manter a identidade. Como eu posso dizer que sou filho de Álvaro e não manter a identidade em Álvaro, e não ser do sangue de Álvaro, como alguém falando da parte biológica, mas quando eu olho para o lado espiritual, também, aleluia, eu preciso me manter ligado nele, porque se eu estiver ligado nele, convergindo, mudando, sendo alguém que obedece a sua palavra, eu me manterei, aleluia, firme, chamando filho dele, aleluia, e seguro que a eternidade está me aguardando para estar com ele. Agora tem muita gente falando dos céus e não vai chegar lá. Tem muita gente cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mas Deus não quer ele perto, porque Deus olha para ele e diz: eu já dei para ele a chance, eu dei o meu filho que morreu na cruz, mas ele não quer me obedecer. E se tem algo que nós precisamos fazer, é essa conversão. Pastor, como é que eu faço isso? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: sabia que as pessoas orgulhosas, elas acham os outros orgulhosos e não elas? Isso é comprovado na psicologia. As pessoas orgulhosas vêem defeito em todo mundo e não acham nele. Mas no 139 do Salmo, o salmista disse: Senhor, aleluia, oh glória, sonda-me. E essa semana eu fazia essa oração, porque às vezes a gente está sob alguém, porque é líder, no estado, na cidade, e eu me preocupei: Senhor, eu lidero a tua igreja, pela tua misericórdia, será que eu não tenho sido ríspido? Será que eu não tenho agido, Senhor, com um coração duro diante da tua presença? E comecei a fazer a oração que Davi fez. Queridos, deixa eu ensiná-los nessa noite. Enquanto você está ouvindo essa simples mensagem, uma mensagem pastoral, olhe para dentro do seu coração, faça uma sondagem dentro de você, e observe se você não está com o coração cheio de mágoas, de eus, um coração egocêntrico, e peça para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha alma, porque eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Esta oração, ela foi tão forte, e Deus, quando responde, diz: olha, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, oh aleluia, eu vou virar o cativeiro desse povo. Oh, glória a Deus. Você perdeu de dar um glória a Deus. Se esse povo for fiel, for humilde, buscar a minha face, ter vontade de me ver, ser conhecido meu, porque a gente costuma ser mais crente quando a coisa fica ruim.
É ou não é? Mas uma vivência espiritual constante é algo mais difícil. A perseverança. E é isso que Deus está exigindo. Então, Salomão, aleluia, eu ouvirei dos céus. A primeira atitude de Deus diante das nossas ações é Deus ouvir-nos dos céus, ou seja, atentar para o nosso clamor. É uma reação humana com uma reação divina. É um pedido de socorro que vem da terra, de um ser pecador, de um ser frágil, vulnerável, mas é um pedido que toca o coração de Deus por causa da humildade, da oração, da busca pela face dele e da conversão. Então, Salomão, eu ouvirei dos céus. Deixa eu entrar num assunto aqui. Sabe por que tem oração não ouvida? Não precisa falar, pastor, que já está doendo bastante o sermão. É, exatamente por isso. Orações não ouvidas são porque os corações são orgulhosos. Oração não ouvida é porque o buscar a face não é uma realidade. Oração não ouvida é porque a conversão não existe. A carteirinha sim, o certificado de batismo sim, mas a conversão de atitudes não existe. Mas se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E sabe quem teve a vida transformada? Vou lembrá-los nessa noite. Ezequias. 185 mil assírios. Eu não estou falando de 1000, gente. Eu não estou falando de 10 mil, gente. Queridos, eu estou falando de 185 mil. Impossível Israel vencê-los. E quantos anjos precisou para destruir os 185? Um. Só com uma mão ainda. Ô pastor, agora isso aí não está na Bíblia. Essa é coisa minha. Só para você entender. Que anjo nem tem mão, né? Só com uma mão. Ei, glória a Deus. Sabe por quê? Quando Ezequias recebeu a profecia de Isaías, que disse que ele precisava se humilhar, que ele precisava colocar a casa em ordem, ele achava que estava, como nós dizemos no português, nós matando a pau. Ele disse, não tem cara melhor do que eu, Israel está vivendo o melhor tempo. Lembra que ele fez aquele esquema para tirar as águas dos inimigos para eles não tomar? Ninguém fez o que ele fez, sabedoria. E ele estava, fui eu, Deus que me livre. Quando ele vira o rosto para a parede, a sentença está dada, vai morrer, Deus diz para Isaías, ei, volta lá, você pode louvar a Deus? Volta lá e muda a mensagem, porque eu resolvi multiplicar, acrescentar os anos do meu servo Ezequias, aleluia, e também os assírios foram mortos, como eu já disse aqui, porque Deus ouviu a oração de Ezequias. Na reconstrução de Jerusalém, meu Deus, tem muita coisa para dizer, Neemias foi ouvido, porque ele chorou pela sua cidade. Mas quem era Neemias? Neemias era humilde. Neemias era um homem que convergia todos os dias para Deus. Então o Senhor ouviu a oração. Ah, queridos, sabe por que as orações não são ouvidas? Porque as atitudes que Deus exige no mesmo texto não estão sendo cumpridas. Eu ouvirei dos céus, perdoarei. Segunda coisa que Deus faz no meio do sofrimento, os seus pecados. Deus perdoa pecado. O pecado tem sido um mal dessa geração. Eu deveria ficar uma meia hora aqui falando de pecado, mas já são 9 horas. O pecado tem destruído esta geração.
Hoje é absurdo ver pessoas fiéis nessa sociedade. Hoje, se você pagar conta em dia, você ganha parabéns. Esse dia eu disse, vamos parar com isso aí? Ganhar parabéns que pagou conta em dia, gastou, tem que pagar, meu irmão. Aí ganha parabéns com estrelinha, porque pagou a conta em dia. Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos vivendo. Ei, isso aqui é sério demais. Este mundo está terrível demais, e o pecado está retendo tempo que as pessoas não imaginavam que precisaria ter para manter uma vida de pecado. O pecado tem feito coisas terríveis e custa muito caro. O valor é incalculável e tem famílias sofrendo por causa do pecado. Mas o perdão de Deus, oh aleluia, o perdão de Deus é incondicional. Aleluia. E eu glorifico mais ainda falando que o perdão também é condicional. Uau, pastor. É. O perdão de Deus é incondicional, mas ele também é condicional. 28:13 de Provérbios diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então significa dizer que se eu peço perdão e continuo praticando, eu não faço parte da resposta que Deus deu para Salomão, e eu perdoarei, Salomão, os pecados desse povo. Eu não faço parte. Porque esse negócio, eu disse e vou dizer de novo, de um bebezão espiritual, nós chamávamos antigamente do crente mamadeira, assim, que ficava sempre tendo que carregar ele nas costas, chorão. Isso é coisa de criança, de bebezinho. E no mundo espiritual, nós damos leitinho, disse Paulo, para quem está começando na fé, o discipulado. Mas tem gente que já está grande aí e ainda carrega uma mamadeira na mão, no mundo espiritual. Ô pastor, e aí ele está sempre com aquela história antiga, Senhor me perdoa, não tem perdão, não, porque se não tiver mudança, o perdão não existe. Se não tiver mudança, não se cumpre aquilo que Deus disse a Salomão. Se esse povo cumprir essas regras, eu vou ouvir as orações deles, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a terra. Você sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Se vocês forem fiéis a mim, não se preocupe comigo, porque eu desde sempre sou fiel. A Bíblia diz, antes que houvesse dia, eu sou. O nosso Deus não tem genealogia, o nosso Deus não tem dia de nascimento, não tem dia de morte, o nosso Deus, Ele é Deus. Não queira que eu explique aqui, porque o que menos sabe explicar dele sou eu. Mas uma coisa eu posso te garantir, é um passo que você vai dar em direção a esse Deus, aleluia, de humildade, de oração, de busca da sua face, de convergência de atitudes erradas, Deus vai dar 2, 3, 4, 5 passos diante de ti, dizendo, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu cuido de você. Meu filho, quando só você ajoelhar, eu já vou, aleluia, preparar os meus ouvidos para ouvir a tua oração. Eu vou perdoar os teus pecados. E também eu te prometo que as doenças eu não vou permitir sobre vocês. Sabe o que a nação brasileira está precisando? Porque no capítulo, ou no versículo 14 do capítulo 7, Deus disse para Salomão, eu posso mandar a peste sobre o país, mas se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face,
se converter de seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Nós estamos em época de política, nós estamos em tempo de pessoas se envolver com tantas coisas, mas a igreja do Senhor, ela tem uma marcha só. A igreja do Senhor não olha para a esquerda ou para a direita. A igreja do Senhor está segura neste projeto muito grande, cujo dono é Deus, e cujos filhos são quem? Oh, meu Deus, coisa grande demais. Pastor, eu estou preocupado que a minha empresa está quebrando. Como assim? Quem que é o dono? De quem que você é filho? Pastor, o médico disse que eu vou morrer de câncer. Ei, peraí, quem que é o teu Deus? Quem que é o teu pai? Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Coloque-se de pé, eu não vou mais à frente. Eu já estou falando quase 1 hora. Pastor, eu quero uma oração, mas daquela de vir na frente. Vem. Eu sou assembleano daquele tempo que a gente deixava uma poça de lágrima no taquinho da igreja, era de madeira, e daí escorria pela fresta, daí eu já sabia que ia molhar lá em casa, né? Porque eu sempre morei debaixo da casa da igreja. Pastor, eu quero me humilhar. Hoje é noite de você se humilhar. Pastor, eu quero me converter dos meus maus caminhos. Hoje é o dia de você fazer essa mudança. Pastor, eu quero, a partir de hoje, buscar a Deus de forma que eu veja a sua face. Chegou o tempo de Deus mudar a história da tua vida. E eu estou motivado para isso. Porque Deus está começando a partir de hoje um grande avivamento na tua vida. Deus está começando a partir de hoje um grande avivamento na história da Assembleia de Deus de Francisco Beltrão. Amém, eu creio, Jesus. Aleluia. E não é para quem anda no raso. Isso não é. Para aquele que vem uma vez por mês e fica, não sabe que lado está, não é para você. É para quem está comprometido. Pastor, tu está bravo? Não, estou legal. Só que eu nem quero falar nesse assunto, porque eu vou ser fiel ao meu Deus. Aleluia. Pastor, conta comigo também. Ei, você é filho? Então te apropria da promessa. Vamos caminhar juntos. Nós não estamos perdidos. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Eu já mandei transferir o batismo. Nós não vamos fazer batismo mês que vem, porque nós vamos primeiro para a rua. Sabe quantos folhetos nós vamos receber? 10.000 literaturas. Já mandei vir. E o que vai acontecer? Você vai entregar panfleto? Como é que eu vou entregar panfleto sozinho? Tem 10.000. Vai ser uma carreta de panfleto aqui na frente e nós vamos colocar na mão da igreja. Nós vamos falar de Jesus, porque o projeto de Deus está de pé para quem quer. E se você quer fazer parte e chegar em dezembro dizendo, eu ganhei almas para Jesus, você vai começar junto comigo nesse projeto.